Boa noite, pessoal! Está no ar mais um episódio do nosso Fapancast. E hoje eu estou acompanhada de duas pessoas muito importantes. Lucas, meu parceiro. Obrigado. E nosso convidado, nada mais, nada menos que o nosso professor Geraldo Sérgio, nosso querido professor Geraldo Sérgio. Gente, o Geraldo, ele é uma figura, que fica até difícil de descrever. Ele é professor, ele é esportista, diácono e participante ativo dos projetos sociais na FAPAM. Tio Geraldo, hein, gente? É, gente, ainda tem essa atribuição também, viu? Por aí ele tem um monte de sobrinho, tem filho, tem neto. Geraldo, desde já eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar te recebendo aqui. Acredito que esse episódio de hoje vai ser muito divertido, né? Porque o senhor é muito divertido. Mais ou menos. E o Geraldo ele veio hoje para poder contar um pouquinho, né, da experiência de vida, veio falar um pouquinho aí da sua trajetória profissional, acadêmica. Geraldo, quer se apresentar para o pessoal? Então é isso, eu sou o professor Geraldo Sérgio, sou o vovô do Pedro e do Henrique, pai do Paulo Vitor e casado com a dona Maria Mônica, minha esposa. 40 anos de casado. Então, tem a Carol também, né? Carol. Inclusive a Carol faz aniversário essa semana, dia 12, né? Carol faz aniversário. Então é isso, gente, eu sou professor há 14 anos aqui na FAPAM. Eu trabalhava em Belo Horizonte e fui convidado, né, para vir trabalhar numa empresa aqui em Pará de Minas. Trabalhei por 2 anos nessa empresa. Quando eu estava lá, eu recebi o convite do Dante, né, que era professor, coordenador de turmas aqui na FAPAM. Então eu fiz os testes e assim, eu quero ser professor, mas vou lá fazer o teste. Eu nunca tinha dado aula, gente. E era na disciplina de avicultura, uma coisa que eu trabalhei minha vida inteira, né? Aí eu fiz os testes, tinha outras pessoas também, naquela época eram 5 candidatos, né? Para minha surpresa, eu passei nos testes e comecei a dar aula. E assim, fomos uma grata surpresa, né? Já na primeira turma, naquela época eram turmas muito grandes, 40, 45 alunos, e eu, né, fiz o primeiro período, era para começar, gente, foi um desafio. Que as aulas eram segunda-feira, às segundas-feiras, os 4 horários. E eu nunca tinha dado aula. Para preencher 4 horários de aula, né, para gente que não tinha. Mas assim, eu usei a minha experiência de vida que eu tinha de campo, né, de trabalhos, né, todo o trabalho que eu já tinha realizado na minha vida, na avicultura, no agronegócio, me valeu muito e vale até hoje. Tudo foi aprendizado. Eu tive uma experiência muito grande na avicultura. Nesses 2 anos que eu fiquei aqui em Pará de Minas, eu vim para uma cooperativa. E nessa cooperativa era de agricultura. Então, eu aprendi muito também da agricultura, né? Tudo, plantações e tudo. Então, isso tudo me ajudou muito nessa trajetória de professor. E a especialização. Terminei a pós-graduação, fiz mestrado, eu já estava aqui na FAPAM, tudo na área do agronegócio. Né? Só depois, agora, de uns certos anos para cá, né, como vocês falaram, me tornei diácono em agosto do ano passado. Eu fiz teologia. Foram 7 anos e meio de formação, dos quais 4 anos foi teologia. Então, essa é a minha formação, né, em agronegócio, administração de empresas e teólogo. Ô, Tainara, mas o tio Geraldo está falando aqui um pouco de formação, mas assim, se você for procurar o currículo Lattes dele, dá mais de 50 páginas. A gente páginas, fica 30 né? minutos aqui falando de formação. Eu gosto dele, gente, que ele é tão modesto, sabe? Fica assim, nossa, quem de mim? Quem dirá? Mas vocês não têm noção, não, viu? Da quantidade de projeto demais, que ele já esteve à frente, que ele criou aqui na FAPAM. Tem um que é sobre como que chama mesmo? Ecoponto. Cada hora, gente, ele tá para um lado, e você vê o Geraldo, ele tá pedalando, quando pensa que não, ele tá no ecoponto, quando pensa que não, ele tá com os netos. Então, assim, é extremamente ativo, né, Geraldo? Graças a Deus, eu procuro me manter ativo, né? Então, nessa trajetória, eu fiquei 1 ano e meio só como professor. Eles precisavam era o coordenador do agronegócio, era o mesmo coordenador do curso de administração. Então, ele quis sair. E eles me convidaram. Então, na época, era o diretor nosso, que era o padre Lúcio. Padre Adriano, se não me engano.
Aí eles me convidaram para ser coordenador do curso de agronegócio. Então eu fui coordenador 9 anos do curso de agronegócio. Legal. Quando aconteceu que juntou a escola de negócio, né, que os cursos foram agrupados por áreas, aí o professor Marcos Vinícius, me convidou para ser coordenador de projetos aqui da FAPAM, que é a função que eu exerço aqui hoje na FAPAM. Então, por isso, né, alguns projetos estão sob minha coordenação aqui, junto com uma equipe muito bacana do CEP. A Tainara, né, já esteve junto comigo em alguns projetos, o Lucas também. Então, assim, são muitos projetos, tanto na área ambiental, na área social, na área acadêmica, na área de ensino. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ser professor e gosto muito de atuar nessa área de projetos. E minha principal função aqui, gente, é tirar a FAPAM de dentro dos muros dela e levar a FAPAM para a sociedade, para as empresas. Isso é que eu acredito muito que tem que acontecer. Uma faculdade só tem função de existir, né? Só tem assim, o sentido de existir se ela servir para a comunidade. Então, é o que nós procuramos fazer aqui na FAPAM. Ensinar, extensão, né, e projetos junto com as empresas, né? Eu gosto muito de trazer empresários aqui, gosto muito de levar os alunos para visitar as empresas, então tudo isso faz muito sentido na faculdade. Esse é o meu pensamento. Que bacana, Geraldo. E agora um fato que eu acho muito interessante, porque o senhor, salvo engano, começou a sua graduação já um pouco mais velho, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi isso. Eu trabalhava em Belo Horizonte, na Associação dos Avicultores de Minas Gerais, uma grande associação no nível de Brasil, e então lá eu consegui chegar ao cargo de gerente operacional e de administrativo. E tinham várias pessoas lá que trabalhavam comigo, a maioria deles já tinham a graduação, já eram graduados, né? E eu não. Que eu fui fazer faculdade mais velho, na época, novo, não tive condição financeira, e fui fazer outras coisas, e tudo assim, então não fiz graduação. Às vezes é difícil mesmo, né, Tia? Conseguir fazer tudo desde o início. Principalmente, né, que eu resolvi casar. Dona Mônica laçou ele. Aí, né, assim, mas não foi por isso, né, gente? É assim. Então foi uma sequência na vida da gente, né, gente? Então, nós toda vez construímos as coisas juntos, não tinha condição financeira mesmo. Quando já nesta fase, lá nessa empresa, na associação, eu gerente de uma turma lá que já era graduada. Então a diretoria me chamou e falou assim: Jorge, você tem que fazer uma graduação e tudo, é bom para você e tudo. Gente, aí que foi a dificuldade, porque eu trabalhava em Belo Horizonte e morava aqui em Pará de Minas. Então, eu saía de madrugada, trabalhava e voltava à tarde. Muitas vezes eu ia de ônibus, a maioria das vezes eu ia de ônibus e tudo. Eu falei, onde é que eu vou fazer faculdade? Se eu fosse fazer em Belo Horizonte, eu tinha que mudar para lá. Se eu viesse para Pará de Minas fazer faculdade, eu tinha que mudar para cá. Então, não estava sem jeito. Aí, conversando com um amigo meu, ele fazia faculdade em Joatuba. Então, eu vinha de Belo Horizonte, parava em Joatuba, fazia faculdade, e chegava aqui em casa por volta de 11h30, meia-noite, quase todos os dias, nos 4 anos de faculdade. No outro dia, voltava de novo. Então, foram uns 4 anos. A faculdade foi desse jeito. E totalmente presencial, né? Aula de segunda a sexta, de 19 horas às 11h40. Google. E a inteligência artificial, meu filho. Nada de chat GPT. Nada. Tinha era pesquisa mesmo, né? Já tinha internet, essas coisas assim, mas então eu entrei na faculdade com 43 anos. Né? Olha só. 43. Quando eu vejo algumas pessoas falam assim, eu estou muito velho para estudar, estou muito velho para estudar. Eu falo, gente, vocês estão novo demais. Eu era muito mais velho que vocês. Então, é isso, né? Aqui na FAPAM mesmo tem um senhor que está formando em Direito agora esse ano, né? Parece que tem 70 e não sei quantos anos. 71 anos. 71 Olha anos. Só, que então, legal. Gente, né, eu falava sempre uma coisa comigo. Eu, 43 anos, já com família, já filhos adolescentes e tal, eu não podia brincar de estudar, né, gente? Então, e nós lá em casa tinha uma brincadeira que quem tirava a nota maior, tinha que pregar a prova na geladeira, sabe? Eu não conseguia de jeito nenhum, gente. Só esse que dava. O senhor com os filhos do senhor? Porque na época a Carolina estava no ensino médio, né? O Paulo Vitor já estava... terminou o ensino médio, foi para o seminário e voltou. Eu e o Paulo Vitor fomos contemporâneos na faculdade. No último ano,
da minha graduação de administração, ele estava no primeiro ano de comunicação e publicidade. Nós íamos juntos. Nós voltávamos juntos, porque ele ia daqui, eu ia de Belo Horizonte. A gente encontrava lá, né? Assim, o senhor falando disso, o que bateu de curiosidade foi, como que foi essa experiência, assim, de poder estudar com um filho? Foi muito bom, porque né, nós dois nos ajudávamos, embora os cursos eram completamente diferentes, né? Mas a gente estava junto, a gente vinha junto da faculdade, só voltava, porque eu ia de Belo Horizonte e ele ia daqui. Então era assim, muito bom, né, comprometimento. E a Carol, na época, já pensando em fazer faculdade, desde muito nova que ela falava que ia para o UFMG e tudo. Então era assim, era uma disputa, né? Mas só que eu não dava conta de pegar a prova na geladeira de jeito nenhum. Aí uma vez, gente, eu fiz um trabalho, eu caprichei para danar, né? Cheguei e pus a prova lá, eles passaram para lá, passaram para cá, e não vinha a prova de jeito nenhum. O trabalho foi, menino senhor, como é que eu vou fazer? Aí um dia eu falei, gente, vocês não notaram nada diferente na geladeira? Não, gente. Tem isso. Não, gente, de lá de fora, gente. Então, assim, era uma brincadeira saudável, assim, né? E com esse comprometimento, gente, a gente fala muito que não é fácil, né? Porque eram coisas novas. Naquela época já eram coisas muito novas para mim. Mas eu tinha muita responsabilidade, porque eu não podia brincar. E aí outra coisa, vocês têm uma ideia, o salário mínimo era 700 e poucos reais. Lógico que eu não ganhava, era diretor da empresa lá. Mas vocês têm uma ideia, a mensalidade, o salário era 700 e poucos reais, a mensalidade era 680, 650 reais. Quase um então, se fosse hoje, a mensalidade hoje em curso de administração era R$ 1.200, R$ 1.300 reais. Então, era um valor significativo. Sim, né, que eu estava investindo. Né? Mas valeu muito a pena. Né? Depois formei, e logo em seguida que eu fiz essa graduação, né, administração, apareceu uma oportunidade de eu fazer pós-graduação. Tinha uma empresa que fez uma parceria lá com a Avmig e eles me falaram, se você conseguir 20 alunos para a pós-graduação, que era pós-graduação em avicultura industrial, o seu curso vai sair de graça. Eu fechei o tempo em cima, né? Eu corri atrás, eu fiz a divulgação, fui nas empresas, aí eu consegui assim, uns 15 ou 16 alunos, né? Aí o dono da faculdade lá, né, falou assim, não, valeu a pena o seu esforço, tem uma empresa aí que vai avivar hoje, eles vão mandar 7 alunos. Aí fechou o grupo. Né? E aí eu fiz a minha pós-graduação, eu não ganhei, eu trabalhei por isso, mas só que era assim, aí foi outro pelejo, que era para ser lá no Paraná. Aí, a pós-graduação? Era no estado do Paraná? Era presencial aos fins de semana. Nós conversamos com a empresa lá, mas nós lá, né? Em vez de essa turma toda para lá, o professor é que vinha. Aí tinha muita gente aqui da região, tinha muita gente de Divinópolis, na agricultura lá estava crescendo. Aí nós alugamos uma sala lá em Divinópolis, um lugar lá, né? Aí, então o professor vinha. Só que, mais uma vez, aí eu tinha que receber o professor, eu fiquei como um secretário da pós-graduação. Receber o professor, esse negócio que vocês fazem. Conseguiu os alunos, virou secretário da pós. Então o professor teve o hotel lá, eles arrumavam, então tinha alguns professores, a maioria dos professores foram de São Paulo, de Uberlândia, a pós foi muito boa, sabe? Então, eu tinha que assim, secretariar a pós. Sabe? A questão dos lanches, eu tinha que pedir os lanches, receber o pessoal lá. Tudo, a sala lá, eu tinha que ajudar. Então, assim, eu trabalhei também na pós, mas foi bom. Né? Eu conheci muita gente de outros estados, né? Do Ministério da Agricultura que vinha. Então, foi uma pós. Detalhe, aí ela era também para ser todos os fins de semana, sábado e domingo. Sábado o dia inteiro e domingo até meio-dia. Conversamos com o pessoal lá. Tinha alguns fins de semana que ela começava na sexta-feira à noite, sábado de 8 às 7 da noite e domingo de 8 da manhã às 5 da tarde, para ser de 15 em 15 dias. 2 anos. Porque senão era muito desgastante mesmo. Então era assim, aos fins de semana. Fim de semana sim, fim de semana não, né?
todos os... após toda foi... E aí manteve, sexta, sábado e domingo. Tinha alguns módulos não teve sexta, mas a maioria sim. E essa característica do senhor, assim, né, porque vendo o senhor contar, essa característica do senhor de liderança, de saber negociar, foi desde sempre? Eu sempre fui atrevido. Sempre foi Desde menino. Lá perto de casa, que eu fazia os campeonatos de jogo de botão, eu tomava conta. Então, assim, a questão, acho que nasce com a gente, né? Já vendia um ingresso ali para participar? Vendia. Comecei, e outra coisa, né? Naquela época, tinha esse negócio que o menino só podia começar a trabalhar com 16 anos, não. Com 8, 9 anos, eu já entregava as coisas, buscava. Com 10, não sei se vocês assistiram o podcast, né? Com 10 anos, mais ou menos, eu já levava marmita, vendia pastel, vendia picolé, engraxava. E com 13 anos, alguns meses, eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade, de office boy. Né? Eu estudava de manhã, a aula terminava 11h30. Meio-dia e meio, eu tinha que ir embora para casa, almoçar correndo, e meio-dia e meio eu tinha que estar no escritório, o pessoal chegava 1h. Eu tinha que limpar o escritório primeiro, para eles chegarem e tal. Então, assim, isso vai gerando a gente um comprometimento com as coisas, né? E toda a vida fui muito, assim, tem hora que eu até me cobro muito, questão do horário, essa gente. Você viu, 6 horas para mim não é 6:01, é 6 horas. Então, isso aí também acho que é uma característica da gente que vai crescendo. Então, tem hora que eu fico pensando, não, deixa eu tirar o pé de quem quer. Mas é isso. Então, assim, e aí, o senhor foi para pós-graduação e eu sei que continuou, né? Não parou por aí, não. 50 páginas ou mais. O que veio depois dessa pós? Depois de um ano, né? Aí eu já estava aqui na FAPAM, né, lecionando já tinha algum tempo, pessoal. Nós fomos fazer, o MEC vinha fazer uma visita aqui. O número de professores, mestres e doutores da FAPAM naquela época era pequeno, né, para os objetivos que eles tinham. Aí o Ruperto, que era o nosso diretor, falou assim, quem quiser fazer mestrado e tal assim, a gente vai dar uma ajuda e tal. Eu era sindicalizado, então eu tinha 20% de desconto pelo sindicato. Quem quisesse trabalhasse aqui, tinha mais 20% pela FAPAM. Então, tinha 40% de desconto do meu mestrado. Outra peleja. Lá em Pedro Leopoldo, 2 anos, todo sábado. Presencial. Todo sábado, 2 anos. Começava 8 horas da manhã e a hora prevista de terminar era 13 horas. Tinha um danado professor lá, que eu tenho saudade dele até hoje, que ele era ótimo professor, Gilberto Giroletti, italiano. Ele era professor aposentado da UFMG. Teve um dia que 3h30 da tarde eu levantei e falei com o professor, eu estou indo embora, não dou conta mais. Tem 1 hora que eu não estou aprendendo mais nada. Ele nunca terminava da aula 1 hora. E esse pessoal da aula de doutoragem, que tudo é pós-doutoragem, tudo é louco em estudar, né? Então, assim, foram 2 anos de novo, indo para lá em Pedro Leopoldo, né? O mais engraçado, nós éramos 3 pessoas. Quase todo sábado, nossas turmas eram assim, 20 alunos, e variava muito, cada disciplina, né, era uma turma diferente. Nós éramos quase todos os sábados, nós que chegávamos nos primeiros. Porque acho que a gente era mais de longe, a gente aí saía mais cedo, né? E para chegar, sempre a gente chegava mais cedo. Os outros colegas nossos também, tinha um que era meio avacalhado, mas o outro também, chama Geraldo, ele trabalha numa grande empresa aqui em Barra de Minas hoje, ele também era a mesma coisa por conta de horários. E cada sábado a gente ia num carro, mas sempre quem tinha que dirigir era eu, porque os outros 2 não dirigiam. Eu até preferia dirigir, mas eu não importava, não. Então, foi assim também. 2 anos também de mestrado, né? Pedro Leopoldo. Esse aí não foi sábado sim, sábado não. É todo sábado, sabe? E eu faltei, se eu tiver nesse período todo, se eu tiver acho que foi 2 ou 3 sábados, só que eu não faltei, eu não pude ir por causa de outros compromissos de viagem, então assim. Então é isso, acho que
o negócio é o seguinte, gente, é comprometimento, né? E vontade, né, de fazer as coisas. Então, quando eu vejo os alunos, às vezes, numa preguiça danada, mora aqui a 5 minutos da faculdade, né? Chega dentro de sala de aula, fica aquela coisa... Gente, não dá. Isso que eu ia te perguntar, assim, pelo que o senhor conta, veio de um processo educacional que era bem rigoroso, né? Como que o senhor vê a educação hoje, assim, a experiência que o senhor tem hoje na sala de aula mesmo, né? Como que você viveu, né? Há um tempo atrás. A gente não pode falar assim, os alunos são isso, são aquilo. Gente, é diferente. São épocas diferentes, são métodos diferentes. Hoje nós temos aí a inteligência artificial, né, que é uma ferramenta muito boa, mas tem que ser usada com muito cuidado, porque ela está assim, limitando as pessoas. Substituindo. Né? Gente, não dá. Eu falo muito com os alunos às vezes... Até as perguntas que você tem, eu não tenho tanta experiência assim, com inteligência artificial. Mas até para você perguntar, gente, você tem que saber. Né? Se você fizer uma pergunta idiota, com certeza a resposta será por aí também. Né? Então, eu acredito que o processo é esse. É diferente. Às vezes eu fico vendo lá na sala dos professores, a maioria são mais novas do que eu. O aluno tal isso. Os alunos são... Tem dia que a gente fica meio bravo com os alunos, meio que tem uns cabeças de bagre aí mesmo, sabe? Mas eu falo assim, gente, até pouco tempo vocês eram alunos também. Faz uma análise de como vocês eram, como é hoje. Então, eu acredito que são etapas diferentes do processo de aprendizagem. O aprendizagem hoje é mais dinâmico. Né? Se o professor hoje não estiver muito bem embasado, os alunos, você fala uma coisa dentro de sala de aula, no mesmo minuto o aluno, né, pode te rebater. Então, nós temos professores, e não é mais aquele ensino assim de eu falo, você escuta e aprende. Eu acredito que hoje é muito um diálogo que você tem que ter com as pessoas. Eu falo muito com os alunos, mais uma coisa, vocês têm que aprender, gente. Eu não estou aqui para ensinar vocês, eu estou aqui para ensinar vocês a pesquisar e a perguntar. Esse que é o grande sacada hoje de ser professor, ensinar as pessoas a perguntar. As pessoas hoje não têm senso crítico de perguntar, de tentar aprender, de pesquisar, de correr atrás, de sentar, de debruçar sobre livros, sobre o computador, hoje notebook, estudar mesmo, pegar um texto aí de 10, 15 páginas e ler. Isso é muito difícil, né, das pessoas fazerem isso hoje. E isso acho que está assim, cerceando muito a inteligência, mesmo até o raciocínio crítico das pessoas e a criatividade. Esse que eu vejo que é o grande perigo. Mas são épocas diferentes. Então, nós, professores, acho que tem que mudar o método também, mudar o jeito de tratar os alunos, de conversar, né, de abordar até os alunos. Esse é o meu pensamento. E um outro ponto que a gente chegou a comentar, né, é que o Geraldo, ele também é atleta, né? Então, assim, gente, esse final de semana ele vira pra gente e fala assim, eu andei 30 quilômetros ali de bicicleta, né? Como que o senhor consegue conciliar esporte nessa vida que eu imagino que seja uma rotina um tanto quanto corrida? Quando que o senhor iniciou essa prática esportiva? Também foi como a educação que foi mais tardia ou isso o senhor já fazia antes? Esporte, eu também acredito que é uma coisa nata das pessoas, né? Eu aprendi a jogar futebol no campo de futebol, lá perto da minha casa, aos 6, 7 anos. Eu não tive jardim de infância, ou senão o prézinho que as pessoas falam hoje, né? Aos 7 anos eu já fui para a escola direto, primeiro ano, naquela época de ensino, né? E a 7. Eu não tive essa pré. Então, mas antes disso eu já ia lá para esse campo de futebol, jogar lá, e continuei a participar. E com isso eu aprendi muito a gostar de futebol, né? Então eu joguei futebol a minha vida inteira, né? Por brincadeira. Depois eu não cheguei a ser profissional, mas disputei muitos campeonatos regionais, campeonatos pesados aqui da nossa região. Essa parte eu não sabia, hein? E em 1986 eu fui campeão da cidade de futebol. Mas era camisa 10, camisa 7? Gente, eu falo que eu não era craque, eu era carregador de piano. Eu corria muito, tinha um bom preparo físico, então eu jogava mais assim, né, de zagueiro, meio de campo, lateral, coisa assim. Então, né, eu não era nem
fiz pouquíssimos gols na minha vida, na minha carreira de futebol. Mas ganhou muitos campeonatos. Ganhei alguns. Então, assim, né? Campeonatos, torneios, campeonato mesmo de futebol de Paraminas foi só esse, né? Mas então eu joguei futebol a minha vida inteira e gostei muito de praticar esporte. Mas também, né, numa época, uma coisa que eu falo que hoje as escolas pecam muito, gente, deveria voltar a educação física nas escolas. Quando eu estudei na parte ginasial daquela época, né, que é o ensino médio hoje, no Fernando Otávio. Nós fazíamos educação física na Praça de Esportes do Pará. Então tinha natação, tinha basquete, tinha vôlei, tinha corrida. Era multidisciplinar. Era. E a gente fazia educação física mesmo, né? Não era fase de conta. Hoje é mais difícil, sabe? Mas, então, muitos dessa educação física, nós tornamos clubes, participamos de clubes. Então, a gente saía dali, ia jogar futebol no clube que alguém via a gente jogando lá, ia jogar em clubes. Então, joguei futebol a minha vida inteira. Aos 59 anos, eu ainda jogava, né? Eu quebrei o braço. E eu falei assim, agora eu acho que é hora de dar um tempo, né, negócio de jogar futebol, né? Aí logo em seguida a gente veio também, né, a pandemia. Aí eu comecei a fazer outras coisas, fazer caminhada, tá assim, né? Aí veio a pandemia, né, que nós tivemos um processo aí, fechou tudo, né? Aí, por iniciativa até da Carolina, minha filha, falou, vamos comprar uma bicicleta? Bom, aí nós compramos, cada um comprou uma bicicleta. Eu comecei a andar, eu nem sabia andar naquelas bicicletas que tem esses controles. Essas marchas mais né? modernas. Não, eu ia andar naquilo, o negócio enroscava tudo, virava aquela bagunça e tal. Eu vou ter que aprender isso também. Aí eu aprendi, né, mexer com essas bicicletas assim. Aí comecei andando uma bicicleta bem básica mesmo. Eu não tenho uma bicicleta cara hoje, uma bicicleta melhor um pouco, né? Mas eu gosto muito de andar. Aí eu comecei a andar. Aqui na FAPAM, um grupo de professores e amigos nossos aqui, nós começamos a andar junto, inclusive. Eram 6 pessoas. Todos pararam, só eu que continuo. Olha só. Então, eu ando, geralmente eu ando sozinho, mas aqui hoje tem muita gente que anda, né? Então, eu ando sozinho, às vezes encontro com algum amigo e tal assim, né? Mas eu faço o possível para todo fim de semana, ou no sábado, ou no domingo, e andar de bicicleta. É a minha terapia. Quando você está andando, você está, né, eu gosto de fazer pelas estradas rurais, nessas roças, tá, assim, é muito bom, gente. É um momento assim, uma hora e meia. De quantos quilômetros assim? Olha, por fim de semana, de 25 a 35, às tá vezes. Melhor que a gente, quando eu não estou indo mais longe, porque eu tinha um tempo parado, agora recente, tinha um problema no olho, eu fiquei uns 4 meses parado, agora estou retomando, né? Mas. Daqui a pouco ele está fazendo 40, 50. Mas assim, e outra coisa, andar sozinho uma distância mais longe é um pouco perigoso também. Sim, né? sim. Mas assim, já andei treinamento de 50, 70 quilômetros, eu já andava antes. Agora eu estou retomando, nesse fim de semana, eu andei 28. Resumindo, tio Geraldo, o terror do INSS. O terror. INSS chora, viu? Chora. Assim, né? Agora, você não pode ficar... Tem os atletas de final de semana, gente. A gente não pode ficar só nisso, porque senão você acaba se lesionando, acaba, né, tendo alguns problemas. Então, eu faço academia, eu faço pilates, hidroginástica durante a semana, que é no meio disso tudo, o senhor ainda faz tudo isso aí de atividade física. Agora, detalhe, disciplina. Tudo na nossa vida é disciplina. Tem dia que a gente leva na preguiça, 7 horas da manhã, com esse frio. Segunda-feira. Não, você está falando de final de semana, né? Não vou não. Aí, logo que você vai e volta, fala, não, que bom que eu fui. Valeu a pena ter ido. É a mesma coisa academia, né? Academia, gente, é disciplina, é vontade. Eu não gostava de academia. Não gostava mesmo de academia. Hoje, às vezes, a semana que eu tenho que ficar assim, eu sinto falta. Né? Mesma coisa o pilates, a hidroginástica. Tudo é costume e outra coisa, eu acredito, tem gente que gosta à noite. Eu já acho que a gente tem que levantar, fazer isso, depois você vai para o dia mais, né, liberado. Tudo. Quer ver se você deixa para a noite, tem um compromisso, tem uma coisinha, tem uma festinha. Acaba não indo, né? Então eu gosto de ir bem cedo. Bom, Geraldo, a gente está chegando ao fim do nosso episódio, mas nós não poderíamos deixar de falar que eu acredito que é um outro ponto que é muito importante para o senhor, que é a questão da fé, né? Isso. A gente falou aí no início que o senhor hoje é diácono, né? Conta um pouquinho para a gente como essa experiência também, né, de ter se tornado diácono, que eu acho
acredito que é algo muito grandioso também, né? Que envolveu também, de certa forma, essa questão dos estudos, né? Com certeza. Conta pra gente. Assim, só uma correção. Eu não acredito que servir a Deus pra gente é grandioso, é responsabilidade. Muita gente fica orgulhoso, fica se achando, né? Não, gente, o serviço para Deus tem que ser com humildade. Então é por isso que eu quis ser diácono. A palavra diácono significa aquele que serve. Então, acho que o primeiro ponto da religiosidade, a fé é esse, gente, é servir. Não é para ser vangloriado, para ser, né, para ser uma pessoa... Né? Não é isso. Mas a fé também nasce da experiência de vida. Eu acredito muitas pessoas, e é muito possível acontecer isso sim, né, das pessoas não ter fé ao longo da vida, né, por alguma circunstância, ou por bem ou por mal, encontrou alguém, então assim, começa a participar da igreja e se torna uma pessoa muito participativa. No meu caso, não, foi desde criança, né, com a minha mãe, então assim, a gente aprendeu a rezar, participar de procissões. Então, toda essa vivência dessa experiência de vida religiosa dentro de casa me levou a essa caminhada da igreja. Muito novo ainda, eu comecei a participar de 16, 17 anos de grupo de jovens, que era na Matriz, aqui na Pará de Minas, né? Então, tem uma pessoa que eu acho muito importante na minha vida, o Pedro Henriques, né? Que naquela época... Pedro Henriques, né? Então, assim, naquela época eu já conheci o Pedro Henriques e nós começamos uma amizade que nós temos até hoje, né? Foi meu professor de pintura também, quando jovem ainda também. Então, ele me levou essa caminhada, né, dos grupos de jovens e tudo assim. Né, nas Semanas Santas, eu toda a vida gostei de participar daquelas encenações e tudo. Começamos a namorar, né, eu e a Mônica, já há alguns anos, e também começamos a participar dos grupos de jovens, casamos. Logo que nós casamos, eu tinha talvez 1 ano e meio só de casado, gente, aconteceu um negócio muito, assim, que mudou muito aqui em Pará de Minas. Antigamente, só as pessoas de 40, 50 anos podiam ser ministros da Eucaristia. Né? Era um negócio reservado para pessoas mais velhas. O Dom José Belvino, se não me engano, resolveu mudar isso. Tinha pessoas que tinham 26, 30 anos de ministro da Eucaristia. Falaram, nós vamos mudar esse negócio. Fizeram uma reunião lá, vieram os padres aqui para de Minas, e falaram assim, nós vamos colocar várias pessoas novas no ministério. Então, eu com 28 anos, ainda jogava bola, participava de um monte de coisa assim, né? Um dia bate uma pessoa lá em casa, ó, porque eu já participava muito dos grupos de jovens, né? Bate uma pessoa lá em casa e falou assim, vem cá te convidar para ser ministro da Eucaristia. Eu falei, não, acho que só foi na casa errada, deve ser a casa ao lado. Não, não, gente, mas eu não tenho 40 anos. Não volta daqui 12 anos. Volta daqui alguns anos. Aí, não, é com você mesmo e tal. Eu falei assim, não, você tá doido, de jeito nenhum. Então, a dona foi embora. A mãe falou, você está te chamando, né? É porque penso direitinho. Passou uma semana, a dona voltou lá de novo, né? Aí eu falei, então eu vou. Aí, naquela época, eu ia para Divinópolis, ficava um fim de semana inteiro, internado lá em Divinópolis, fazendo curso, era toda uma preparação, toda uma cerimônia e tal assim, sabe? E eu vim. Então, eu cheguei na reunião e fomos, se não, nessa época, só 5 pessoas, que mais ou menos da minha idade, mas o mais novo da turma era eu. Cheguei lá, gente, que eu, dando senhores, né? Assim, as pessoas, o que esses meninos estão fazendo aqui hoje? Aí o padre falou, gente, isso aqui são os novos ministros, e tá, foi cafato, assim, né? Aí veio a outra parte. Então, os senhores que já têm 25 anos, 28 anos, 30 anos, gente, agora nós vamos começar a dar lugar para essa geração nova. Teve gente que brigou, chorou, ficou de mal da igreja, brigou até com o Papa, assim, entendeu? Mas foi substituindo. E eu, mesmo assim, tendo a substituição, fui ministro 16 anos da minha vida, da primeira arrancada. Aí veio outra vez, Frei Francisco falou assim, não, agora só pode ser ministro de 4 anos a 8 anos, no máximo, poderia renovar para as 4. Aí nós tivemos aí nessa época foi muito legal, são todo mundo que estava no ministério nessa época, sabe? E ficou acho que só 2 ou 3 para repassar as coisas para os outros, né? Não, mas essa que foi a briga também. E eu saí, né? Aí eu fiquei uns 4 anos fora, voltei de novo, fui mais 8 anos. Aí saí de novo, fui mais muitos anos, né?
e saí agora, né, em agosto. Então, ou seja, eu fui ministro da Eucaristia, somando tudo, 33 anos da minha vida. Eu fui né? Nessa caminhada também, aí veio o EAC, o EJC, que também é toda por uma isso, história. Tio Geraldo. Eu fico chamando o Tio Geraldo de Tio Geraldo, porque o Tio Geraldo é uma peça central para os grupos de jovens aqui da nossa cidade. Para mim é um orgulho dizer que eu sou filho do REC. Eu sou só uma pedrinha. O REC é o grupo de jovens do São Francisco, que é o Renascendo em Cristo. Isso. E o Tio Geraldo, com a tia Mônica e outros tios, foram responsáveis por ir até outra cidade e buscar o que era o EAC. E o Tio Geraldo transformou a vida assim, de milhares. Não, eu não, né, gente? Eu não. Eu só fui um canal. É óbvio que por intermédio de Deus, de Jesus Cristo, mas é pela ação do Senhor, pela atitude do Senhor. Mas muita gente fala assim, mas eu sempre gosto de falar. Deus me deu a oportunidade de estar numa posição, assim, né, de coordenador. Mas é muito importante, mas muito importante também a gente citar o tanto de gente, muitos e quantos casais, porque nós não daríamos conta de fazer tudo sozinho, né? Eu estava à frente, coordenando, mas tinha muita gente, tem até hoje, não é EAC, tem muita gente boa hoje, até hoje. Então, Deus me deu a oportunidade de estar assim, né? Eu estava coordenador naquela época. E fiquei 9 anos como coordenador do EAC, né? Então, o Paulo Vitor, a Carol, tudo participaram e muitas outras pessoas. Hoje, todo lugar que eu chego, eu Tio Geraldo. Mas é muito importante a gente reconhecer que Deus me colocou em uma posição, mas junto comigo tinha assim, né? Uns ficaram o tempo todo, outros entraram e saíram e tudo. E quando nós decidimos, né, entregar o cargo de coordenação e realmente se afastar um pouco do EAC, gente, porque eu penso o seguinte, a gente não pode ser eterno nesses lugares, porque nós vamos ver, e vem gente atrás. Se a gente não der oportunidade, onde que essas pessoas vão entrar? Né? Tanto no EAC, no SCC, por exemplo, nós fomos eu e a Mônica fomos da primeira turma do SCC, do Encontro de Casais com Cristo, aqui de Pará de Minas. Outra coisa, nós trabalhamos muitos e muitos anos. Um dia eu falei, Mônica, agora vamos dar oportunidade para outras pessoas, porque se a gente não sair, outras pessoas não virão. Não é? Aí foi o EAC. Acabou o EAC, então nós resolvemos sair. Aí os meninos dos 13, 14, 15 anos fizeram 18, 19, 20 anos e precisavam de outra sequência para a vida deles. Aí foi quando o Frei Francisco chegou perto da gente e falou, Seu Geraldo, nós temos que fundar o EJC aqui para de Minas. Nós fomos em muitas cidades pesquisando e mal sabíamos que aqui pertinho, em Contagem, né, o Água Branca, tinha o EJC. Água Branca. Água Branca? Aí nós fomos lá, encontramos com o pessoal, liguei o pessoal, encontramos, fomos lá, fizemos, né, na época, eu e a Mônica, mais um outro casal, e 6 jovens fizemos lá e trouxemos também o EJC para Pará de Minas. Aí no EJC eu fiquei menos tempo. Fiquei 6 anos, né, também, ainda vou, né, encerramento, essas coisas, sempre vou, mas também a mesma coisa. Mônica, agora está na hora da gente tirar o time de campo, que tem muita gente boa chegando atrás da gente. E eu brinco com os meninos, eu estou mais para avô do que para ti, gente. Né? Eles me convidaram até para trabalhar nesse último JC. Eu falei, não, gente, nesse momento eu não posso. Né? Muitas coisas, o diaconato toma, né, um tempo da gente. Eu estou servindo em muitas paróquias, muitas comunidades. Então, eu penso também, os velhos têm que dar lugar para os novos, gente. Não pode ser eterno nos lugares. A gente vai ficando muito nesses lugares, a gente começa a ficar aborrecido, começa a achar que é dono das coisas. Então, olha só, Lucas. A gente tem que dar oportunidade para outras pessoas. Gente. Mas é muito legal o exemplo do senhor, viu? Não, mas muito Deus, legal, eu falo, ontem, né, celebrando lá na comunidade Santa Clara, que o pessoal veio, não, bacana você, gente, eu não fiz nada, eu só emprestei minha voz. Quem faz é ele, não é? Agora a gente tem que entregar, ter responsabilidade, ter compromisso com os horários, né?
saber tratar as pessoas, acolher. E nem sempre é fácil. Nem todo dia a gente está bom, né? Tem dia que a gente está assim, meio atravessado. Meio ácido, né? Mas é isso. Então, depois disso, né, e veio o diaconato, né, que é outra história. Só aproveitando para divulgar, porque tanto o EAC quanto o EJC, né, o EAC Encontro de Adolescentes com Cristo e o EJC Encontro de Jovens com Cristo, o EAC para meninos aí de 12 até os 18, né, e o EJC dos 18 até os 35, se não me engano. São grupos muito fortes aqui da nossa cidade de Pará de Minas. E se você é pai aí, tem filho adolescente, comanda eles para os grupos de jovens aqui da cidade. Tem vários grupos de jovens aqui. Não deixa de mandar ele não, porque é muito bom, vai ser bom para a vida pessoal dele. Ele vai aprender a se comunicar melhor e principalmente vai estar perto de Deus. E o EJC, se você tem mais de 18 anos, não teve tanto contato assim, né, com os grupos de jovens, não perde a oportunidade não, vem participar que você vai gostar muito. Eu acredito que, além da espiritualidade, né, que é o ponto central do EAC, do EJC, gente, a formação pessoal da pessoa. Tem gente que chega lá e não abria a boca, gente. Hoje faço palestra, é professor. Eu tenho aqui na FAPAM alguns colegas de trabalho, né, que são frutos do EAC, do EJC. Então, muita gente fala, eu aprendi a falar em público, perdi o medo de falar em público, e principalmente a coordenar, porque quando tem um encontro, quem faz um encontro, alguns tios e a maioria são jovens. E cada equipe tem lá seus coordenadores jovens. E então essas meninas aprendem a coordenar, aprendem a passar perto. Então isso vai moldando a pessoa ainda jovem para ter responsabilidade, para ser um líder. Então o EJC também, o EAC e o EJC também tem esse lado dele de formar pessoas para a vida profissional também. Né? Muita gente aprende a perder o medo de falar em público, né, Lucas? Com certeza. Foi lá, né? Eu não tenho medo mesmo, não. Eu aprendi, mesmo que seja mal, mas a gente fala. Aprendi, não tem como desaprender mais, não, né? Bom, Geraldo, chegamos ao fim do nosso episódio. Acho que foi um momento de muita partilha, né? Só divertido. A questão, né, ainda do diaconato. Gente, eu tô cortando ele. A gente não chegou no diaconato, não. Vamos voltar. É verdade, é na coroação de toda essa glória. Vamos coroar tudo. Não, mas não, é mais serviço, né, gente? O diaconato, como eu disse no início, ele é um serviço para a igreja, é o primeiro grau da ordem da igreja. Então, nós somos ordenados diáconos. Nós começamos um grupo de 67 homens aqui na Diocese de Divinópolis. Não tinha o diaconato aqui, então foi instaurado por Dom José Carlos, e 67 pessoas, homens, começaram. Nós ordenamos 23. Ou seja, alguns próprios, né, foram deixando, outros não. O estudo também foi uma parte que, né, alguns não conseguiram, tudo. Mas o diaconato, gente, é um serviço prestado à igreja. Aqui em Pará de Minas nós temos muitas igrejas, capelas, e além disso, o diaconato não é só muitas pessoas, não, o diaconato é só para celebrar a palavra, ajudar o padre, não, gente, aquilo que vocês veem é só a vitrine, porque o diaconato mesmo, ele é um trabalho social. Tem três lados, né? Primeiro a educação, onde eu estou, o cárcere e a caridade, que são as pessoas, a saúde, né, a caridade para as pessoas. Então, o diaconato, o mais importante dele não é o que as pessoas às vezes veem a gente na igreja. O diaconato mais importante é o que a gente pode e deve fazer para as pessoas, aonde a igreja não consegue chegar, né? Por exemplo, nós não temos aqui, né, na FAPAM um padre direto aqui, embora nós tenhamos cultura religiosa, mas estou aqui em outras faculdades, tem outras pessoas. Na saúde, né? Quantos amigos nossos diáconos estão fazendo um trabalho muito bacana na saúde, na área da saúde, em hospitais, em lares das pessoas, em muitas situações. E no cárcere, gente, né? É um lugar que pouquíssimas pessoas gostam de ir ou querem ir, né? Então, nós temos diáconos também que estão fazendo um trabalho, começando um trabalho na nossa diocese, no cárcere. Então, né, Deus me deu mais essa oportunidade também de estar no diaconato,
que não é mérito, não é assim, coisa para se vangloriar, é serviço, mais responsabilidade, né? Que bacana, mas é isso. Geraldo. Então, muito legal demais. Obrigado, gente, pelo convite, né? Eu falo demais, nem deixei vocês falar. De jeito nenhum, pelo contrário, foi uma aula, assim, né, de experiência de vida. Para encerrar, Geraldo, uma mensagem que você poderia deixar aí para os nossos ouvintes. Infit et labore. O que significa isso? Fé e trabalho. Muito bem. Trabalha muito, tenha fé. E garra no serviço, levanta cedo e chega o rei. Trocando em miúdos. Então é isso, gente, né? É isso. A gente tem uns tropeções na vida, tem as coisas que às vezes a gente fica nervoso e tudo assim, mas é isso. Levantar cedo, trabalhar muito, acreditar nas pessoas. Que o mundo tem muito mais gente boa do que gente ruim. Se tivesse mais gente ruim, nós estávamos perdidos. Né? Então, às vezes as pessoas, não, o mundo está isso, está aquilo. Eu faço pergunta, quantas pessoas você convive no seu dia a dia? Não, umas 20. Quantas você conhece que é muito ruim? A pessoa pensa. Então, a mídia, gente, hoje, né, tem muita gente que precisa melhorar muito, né? Mas... a mídia hoje, essas notícias que nós temos hoje, como chamam? Fake news. Noticiários sangrentos, né? Sim, também. Você liga a televisão, rádio, nesses zap aí, essas noticiário de massa aí, gente, né? Então, assim, estão deturbando muito o ser humano. Na sala de aula mesmo eu vejo, a maioria dos meninos que trabalham o dia inteiro estão ali numa sala de aula, não é fácil não, gente, né? Então, quando eu vejo o professor massificar todos os alunos hoje não prestam, eu falo, cuidado, não é bem assim. Tem muita gente ali que está se esforçando, custando a pagar a mensalidade, as duras penas aprendendo. Então, a gente tem que acreditar nas pessoas. Eu gosto muito de viver no meio de jovens, de pessoas que estão lutando, né? Legal demais. Isso. Bom, bacana. Falar de Geraldo é chovendo molhado. Geraldo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer enorme tê-lo aqui e é bom demais conversar com o senhor. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês nessa mesa vermelha chique para dar aqui. Você está convidado a voltar mais vezes, Geraldo. Obrigado. Eu tenho outras histórias. Isso mesmo, viu? Pode voltar para a gente gravar novos episódios. Obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, encerramos assim esse nosso episódio. Ficamos por aqui e até mais.